O que queremos fazer nessa sessão é fazer simplesmente um resumo do processo de preparar um sermão expositivo. And so what I'm going to try to do is give you a seminary education in less than an hour. Então, o que eu quero tentar fazer hoje é lhe dar uma educação de um seminário em menos de 1 hora. And that's why it's very difficult to speak slowly. E é por isso que é muito difícil falar devagar, como o senhor está pedindo. Because I have a lot of things to tell you. Porque eu tenho muito o que falar hoje. Now, when I was thinking about what would make this the most helpful, I decided to pick a text that we're going to study right now. Então, eu achei que a melhor maneira de ajudar os irmãos era escolher um texto que nós vamos estudar agora. And then tonight I'm going to preach that text. Então, hoje à noite eu vou ensinar o texto que nós vamos estudar agora. And I want to just give you a warning that because I have to preach to a translator, I can't do what I wish I could tonight. E eu quero lhes alertar que, por causa do fato de ter que pregar através de um tradutor, eu não vou poder fazer tudo o que eu estou lhes ensinando a fazer hoje. But I think it'll give you an idea of what you can do when you have more time. Mas eu espero que vai lhe dar uma ideia daquilo que você pode fazer quando você tiver o tempo suficiente. When I teach at the Master's Seminary, I teach the students who are almost ready to graduate. Quando eu ensino lá no Master's Seminary, eu ensino os alunos que estão quase prontos para se formar. And a lot of them have had a lot of training in preaching and exegesis and things like that. E muitos deles já têm tido muito treinamento em como fazer a exegese. Como é que? Exegese. But a lot of what they know is just theory. Mas muito do que eles sabem é apenas a teoria. They haven't really preached, enough to really understand how the process of sermon preparation works. Eles realmente não têm pregado o suficiente para entender bem o processo da preparação do sermão. But they understand the theoretical procedure, but not the practical procedure. Eles entendem o aspecto da teoria, mas não da prática. What you find out is when men graduate from seminary, they often take what they learn and then they modify it. O que você encontra é que geralmente eles tomam aquilo que foram ensinados no seminário e aí modificam. And they kind of modify it so that it works best for them. E eles modificam então de certa forma e adaptam para que funcione melhor para eles. Some of them are really good at computers, so they're going to do their sermon preparation a little different from those who are not. Alguns são bem hábeis no computador, então eles vão fazer o preparo deles um pouco diferente de outros que não são. And so every time I've taught this, it's been really helpful because it just kind of gives students a large overview of what it means to prepare an expository sermon. Então, toda vez que eu tenho ensinado isso aqui, tem sido uma boa ajuda porque dá um resumo grande daquilo que é necessário para preparar um sermão expositivo. What I'm hoping is this material later on can be translated. O que eu almejo é que algum dia esse material possa ser traduzido And you'll get a full set of notes after Kendall finishes with that. e aí você vai ter todas as minhas anotações quando eu terminar So com isso. I'm going to go quickly at the beginning and at the end. Então eu vou tentar ir rapidamente pela parte inicial e também da parte final. And I'm going to go slow in the middle. E eu vou tentar focalizar na parte do meio. Okay, just one disclaimer. Everybody has a different way of crafting a sermon. E só para lhes avisar, toda pessoa tem um meio, um método diferente de preparar o sermão. And even depending on the kind of texture you're preaching from, you're going to prepare your sermon in a different E até way. dependendo então do texto que você está preparando, pelo qual você está preparando o sermão, você talvez vai usar um meio ou método diferente. And so what we're going to do is we're going to look at Hebrews chapter 4 verse 12. O que nós vamos fazer é examinar o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. And I'm going to try and give you just enough information so that you can understand how a sermon is constructed from this text. E eu quero lhes dar simplesmente suficiente informação para que você possa entender como é que o sermão é preparado para esse texto. All right. Well, the first
first thing I want you to know in sermon preparation is that you need to maintain a close walk with God. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam acerca da preparação do sermão é que você precisa manter um íntimo relacionamento com Deus. And so what that means is you need to keep your sins confessed. O que isso significa é que você tem que confessar continuamente o seu pecado. You need to make sure you're walking in the Spirit. Você precisa ter certeza que você está andando no Espírito. The preacher needs to be in prayer a lot. O pastor tem que estar continuamente em oração. You should not only have your morning times of devotion and prayer, Não tendo apenas o seu tempo devocional na manhã, but you should pray before you start to prepare and all the way through it. mas ore ao começar e continuamente enquanto você está preparando o sermão. You need to believe with all your heart that God's word is powerful to change lives. Você que precisa crer de todo o seu coração que a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. And you need to work hard. E você precisa trabalhar duro. And you also need to remember that God is the one who energizes his word so that it has the effect he wants it to have. E você precisa lembrar que é Deus que dá o poder à sua palavra para ter o efeito que Ele deseja que tenha. And all of this could be summarized under personal holiness. E tudo isso poderia então ser resumido em santidade pessoal. You need to make sure that your walk with the Lord is healthy before you enter into the pulpit. Você precisa ter certeza que o seu andar com Deus está sadio antes que você entre de trás do púlpito. Okay, now what I want to talk to you about is how to outline the text. Agora, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é como fazer o esboço do texto. Now I just want you to know that I could spend a whole 14 weeks of 2 hours apiece talking about this. Eu quero que vocês saibam que eu poderia passar 14 semanas falando 2 horas cada semana com vocês sobre esse tema. We only have time to mention the different ways you can outline. Nós só temos tempo para mencionar as maneiras diferentes para fazer o esboço. And we'll give you an example of one kind of way you can outline. E eu vou providenciar um exemplo de como você pode fazer o esboço. Okay, the first kind of outline that you can derive, or the first thing you need to know about outlining a text is you need to get your information from the passage. O primeiro ponto que você precisa saber em preparar o esboço do texto é que você precisa derivar o esboço diretamente do texto. O esboço tem que vir do texto. There is an exception to this. Agora tem uma exceção a isto. We're going to talk about it in a minute. A gente fala sobre isso daqui a um momento. But in most cases, your outline should be derived from information taken from the text. Mas na maioria dos casos, o esboço deve ser produzido diretamente do texto. Now, sometimes you take your outline from the words and the grammar in the passage. Às vezes você você tira o esboço das palavras e da gramática do texto. And this is called a syntactical outline. E isso é chamado um esboço sintático. And then there is another way you can do an outline, and that is to look for themes in the text, keywords or phrases. E tem outra forma que você pode preparar o esboço, e isso é procurar temas ou palavras-chave no texto. Sometimes this works best for very large pieces of narrative. Às vezes isso funciona melhor para textos grandes. The syntactical outline works best for smaller passages like New Testament epistles. E o esboço sintático funciona melhor para pequenos textos como nas epístolas. But thematic outlines work better for larger pieces of scripture. Mas esboços temáticos funcionam melhores para porções melhores das You might escrituras. look at a huge piece, read it, and pick out key verses that support a theme. Talvez você, lendo esse texto grande, você vai escolher palavras-chave que sustentam esse tema. Then what those key verses teach you will then become your outline. E aquilo que esses versículos chaves lhe ensinam é o que se torna então o seu esboço. Other outlines can be derived from blocks of information or units of thought in the text.
E outros esboços podem ser derivados de pensamentos, unidades de pensamento. And this works for a medium to large size text, maybe 8 to 10 verses. E isso geralmente funciona bem com textos médios a grandes. Maybe you're preaching through a gospel, and so you have a section and you break it up into units of thought. Talvez você está ensinando pelo Evangelho e você vai dividir o texto então em unidades de And pensamentos. then you write an outline point that relates to each of those blocks of thought. E então você escreve um esboço baseado naquelas unidades de pensamentos. Now, here is one other way of outlining a sermon. Aqui está outra forma de preparar um esboço para o sermão. And this way doesn't really follow specific information in the text. E essa maneira não segue a informação exatamente no texto. And this is what I mean by that. E é isso que eu significo com Let's isso. say you're studying a passage and there is a key doctrine mentioned in the passage. Digamos que você está estudando esse texto e você lá encontra uma doutrina-chave dentro do Let's texto. say you find the doctrine of atonement in a passage. Digamos que lá você encontra a doutrina da expiação. Muito Now, bem. the doctrine of atonement is in the text, and you can see it there. Você vê claramente que a doutrina da expiação está lá. But what you want to do for your congregation is you want to expand and explain the doctrine of atonement. Mas o que você quer para o benefício da sua congregação é expandir e explicar a doutrina da expiação. And so in that case, you might look up other key verses of scripture. Que no caso então você procuraria outros versículos chaves. You might read systematic theology. Talvez você leria uma teologia sistemática. And then you might construct an artificial outline. E aí construiria um esboço artificial. And if you did this, you would go to the text, explain the context. Você então iria ao texto e explicaria o contexto. You would then go to the passage and show how that doctrine was found in the text. Você iria ao texto e explicaria como a doutrina foi encontrada dentro do texto. And then you would tell your people, well, we're going to use an artificial outline and we're going to talk about the atonement. E então explicaria para o povo que você iria usar um esboço artificial para explicar a doutrina da And then your expiação. sermon would basically be a large explanation of a single thought in the text. Então, praticamente, o seu sermão inteiro seria uma explicação de um pensamento que se encontra nesse texto. And so those are kind of the different ways you can derive an outline from the passage. Então, essas são as formas diferentes que você pode derivar um esboço do texto. Now, this is the next thing we want to talk is about a propositional statement or a summary statement. Então, a próxima coisa que vamos fazer no nosso processo de preparar o sermão é produzir uma frase proposicional. Now, this isn't something that is a necessary part of an expository sermon, it's just helpful. Isso aqui não é necessário na preparação de um sermão, mas é uma boa ajuda. There is a little proverb about teaching which is very helpful. Há um provérbio que é uma boa ajuda que se refere ao preparo da mensagem. And the proverb is this, is that when you're preaching, you need to first tell them what you're going to teach them. O provérbio é que você deve primeiro dizer para as pessoas o que é que você vai ensiná-los. And then you tell them. Então você diz para as And pessoas. then in the conclusion, you tell them what you told them. E na conclusão você diz para as pessoas o que foi que você acabou de dizê-las. And that way they get it 3 times. E assim elas recebem 3 They get vezes. it twice in summary form Eles recebem 2 vezes em resumo and once in great detail. e 1 vez em grande detalhe. So the proposition statement is when you're telling them what you're going to tell them. Então a frase proposicional é onde você está dizendo para o povo o que é que você vai And ensiná-los. so usually when I am doing my sermon, the proposition comes right after I read the text of Scripture. Então, quando eu estou pregando, a frase proposicional vem logo após ter lido o texto. I might give an opening statement. Eu faço uma introdução.
I then might give some context Eu leading up to the passage. geralmente dou algum contexto, Then I read the passage, então eu leio o texto and then I tell them what I'm going to tell them. e então eu digo para eles o que é que eu vou Now, different people ensiná-los. like to do this in a different ways. E certas pessoas gostam de fazer de diferentes I'm just formas. going to tell you the way I like to. Eu só vou lhe dizer como é que eu gosto de And fazer. again, I don't even obey my own rules sometimes. E às vezes nem eu sigo as minhas próprias regras. But this is the standard way I do it. Mas isso aqui é como eu geralmente The faço. first is I try to create a plural noun that describes the points of the outline. A primeira coisa que eu tento fazer, eu procuro um nome plural que descreve The outline, the points of the outline. que descreve os pontos do esboço. For instance, let's say that I have a person, place, or thing to describe all the points of the outline. I'll give you an example. Por exemplo, digamos que eu tenho uma pessoa ou um lugar ou alguma coisa que descreve todos os pontos do esboço. Maybe you tell your people, from this text, there are 3 keys. Talvez você diga assim, nesse texto há 3 chaves. Or from this text, there are 4 steps you must take. Ou desse texto vemos 4 passos que você deve tomar. Giving a number, a plural noun, 2 steps, 2 warnings, whatever. Então eu estou dando um nome que é plural daquilo que eles devem fazer. And that way people have an idea and can fix in their mind that they're going to get these certain number of points. Então, já na mente da pessoa, eles já estão procurando e esperando esse número de coisas que eu vou And ensiná-las. of course, if it was 4 steps, each of the 4 points of the outline would have, step 1, step 2, step 3. E é claro, então, que no esboço, cada um desses seria um dos... Se fosse 4 passos, teria passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Another thing I like to do in my proposition is write it so that it includes second person address. A outra coisa que eu gosto de fazer é verificar que é sempre escrito na segunda pessoa. And the reason I do this is it turns the whole sermon into application. É porque isso faz com que a pregação inteira se torna aplicação, And so I either put aplicável. the second person or you can put a command which implies the second person. Você então pode usar ou a segunda pessoa ou uma ordem no imperativo que implícito nisso está a segunda pessoa. For instance, you might have the first point, be warned. Por exemplo, o primeiro ponto pode ser seja avisado. The second point might be faithful. O segundo ponto pode ser seja fiel. The third point might be constant in prayer. E o terceiro ponto pode ser seja constante em oração. Now that would be an example of a command which implies the second person. Então, cada um desses é um exemplo de uma ordem que nisto dá a entender que é a segunda pessoa. Or if I wanted to, I could just put the second person in there. Ou se eu quiser, eu posso simplesmente colocar a segunda pessoa lá. I might say, you must be warned. Você deve ser isso. You must be in prayer. Você deve estar em oração. You must be faithful. Você deve ser fiel. Either way, people know that when you're preaching, you're not talking about some abstract thing. Então, as pessoas sabem assim que você não está simplesmente falando sobre uma coisa abstrata. A lot of times when we write our outlines, we write them and they aren't personal. Às vezes, quando a gente escreve um esboço, não sai pessoal. And so by putting second person in there somewhere, or even an all-inclusive statement like anyone, it makes it personal. Então, quando você prepara o seu esboço, colocando lá a segunda pessoa, se torna então pessoal. Now I'm going to give you 2 examples. E eu quero lhe dar 2 exemplos. Okay, let's say I've just read the text of 1 Corinthians 15, 1 through 4. Digamos que eu acabei de ler o texto de 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Now I'm going to give a proposition, but I'm going to give it in pieces so he can translate. Então, eu vou lhes dar um exemplo de uma frase proposicional. I'll say, In this text, God gives you. Eu diria, neste texto, Deus lhe dá. Now
notice there was a second person there. You. Note aí que tem a segunda pessoa aí. Você, Deus lhe dá. So in this text, God gives you 5 steps. Deus lhe dá 5 passos. And so now I have a plural noun, 5 steps. Agora eu tenho um nome plural, 5 passos. There are 5 steps you must take. 5 passos que você deve tomar. And then one other thing I like to include in my propositions is a purpose statement. E mais uma coisa que eu gosto de incluir na minha frase proposicional é uma frase de propósito. And so I'll say, in order that or so that. E aí eu incluiria palavras como para que, That you may enjoy the benefits of salvation. para que você possa desfrutar das bênçãos da salvação. Now, if you put that all together, there's second person address. Então, se você refletir nisso, tem a segunda pessoa, There's a plural noun, 5 steps. tem um nome plural, 5 passos, And then there's a purpose statement. e tem uma frase de propósito. And so I think that is a very helpful way to do a proposition. But And- you don't have to do it that way. Então, eu acho que isso é uma maneira bem boa de fazer de construir uma frase proposicional, mas você não tem que fazer assim. All right. Here's another example from 1 Timothy 2:8. Aqui está outro exemplo de 1 Timóteo 2:8. I might say this to my congregation. I've just read the passage, Eu talvez diria assim para minha congregação: acabei de ler o texto, and I say from 1 Timothy 2:8, e eu diria de 1 Timóteo 2:8, you will see that God requires men to submit to você verá que Deus requer que os homens se sujeitem a 4 aspects se sujeitem a 4 aspectos: of prayer in public worship, a oração em louvor público, adoração pública, in order to give him glory. para dar-lhe glória. Now, in that instance, I have the second person in there a couple times. Então, aqui de novo eu tenho a segunda referência à segunda pessoa. I have my 4 aspects. Eu tenho meus 4 aspectos I have my purpose statement in order that to give God glory. e eu tenho a minha frase de propósito, que é para dar glória a Deus. And one of the things you can do is after you give your proposition to actually say the outline points. E uma das coisas que você pode fazer depois de ter dado a sua frase proposicional é citar rapidamente os seus pontos do seu esboço. Some preachers like to do this. Sometimes I do it, sometimes I don't. Alguns pastores gostam de fazer isso, às vezes eu faço, às vezes não. The first example I just gave you a proposition and stopped. O primeiro exemplo que eu dei, eu simplesmente dei a minha frase proposicional e parei aí. And then what I would do is I would just get into the first point and move through the sermon. Então o que eu fiz foi eu dei o primeiro ponto e continuei pela pregação toda. But in this one here, I'm going to add the points of the outline. Mas neste eu vou me referir aos pontos do sermão. You might say something like this. 1, you must submit to apostolic instruction. Talvez poderia dizer assim: no primeiro ponto, você precisa se submeter à instrução apostólica. 2, you must submit to men leading the congregation in prayer. Em segundo lugar, você precisa se submeter a homens que lideram a congregação em oração. 3rd, you must submit to worshiping in holiness. E terceiro, você precisa se submeter a adorar em santidade. And 4, you must submit without conflict. E quarto, você precisa se submeter sem conflito. Notice how each of those points of the outline contain the second person. Note que em cada um daqueles pontos me refiro à segunda pessoa. And they match the proposition. E todos cabem com a minha frase proposicional. Because the proposition was God requires men to submit to 4 aspects. Porque a frase proposicional é: Deus requer que você se submeta a 4 aspectos. All right, so that's a little bit about propositions, and we're going to give you one more example from Hebrews here, and we'll do this all together. Então, nós vamos lhe dar mais 4 exemplos. Okay, then the next thing,
what I like to do is now what I have is I have a passage with the proposition following it. Então, o que temos até agora, nós temos o texto e após isso uma frase proposicional. I have my outline points under that. E debaixo disto, então, eu tenho os pontos principais do meu esboço. Now I take each portion of the text from which the outline is derived and I put it under each of those points. Agora eu tomo e coloco as partes do texto de onde o esboço foi derivado e eu coloco lá naquele lugar debaixo do ponto. E eu te mostro como fazer isso daqui a pouco. But what I'm doing is this outline point relates to this portion of the text, so I'm going to include that portion of the text underneath it. Então o que eu estou fazendo é, eu estou dizendo, essa parte do texto se refere a este ponto, então eu coloco o texto debaixo do ponto. Of course, later on I'm going to break down even those into smaller pieces and comment on them. E é claro que depois disso eu vou quebrar esses em pedaços mais pequenos e vou comentar em cada um deles. Now, sometimes you want to have an opening statement in your sermon. Agora, às vezes você quer ter uma introdução para o seu sermão. Again, this is not a necessary quality of an expository sermon. Isso não é necessário, uma qualidade necessária para um sermão Like expositivo. a proposition, it's just helpful. Mas como uma frase proposicional é uma ajuda. Now, an opening statement is designed to grab people's attention. Mas essa introdução ela tem o intuito de atrair a atenção daqueles na audiência. It's designed to make them eager to hear what the Word of God says. É desenhado para fazê-los ansiosos para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Let's say your text is about the sovereignty of God. Digamos que o seu texto aborda a soberania de Deus. And let's say that recently there was a plane crash and many people died. Digamos que recentemente houve um avião caiu e muitas pessoas morreram. A lot of times people come to church, they're thinking about all sorts of things. E as pessoas vêm para a igreja e muitas vezes estão pensando sobre qualquer coisa. They're trying to get their kids in line. Estão tentando colocar seus filhos em linha. They're thinking about what they're going to do after church. Estão pensando sobre o que é que vão fazer depois da igreja. Maybe they're running a few minutes late and their minds are distracted. Talvez estão atrasados, estão distraídos. And so the opener of the sermon is designed to just get them focused and thinking about what you're going to tell them from the Word. Então, essa abertura, essa introdução é para ajudá-los a se concentrar naquilo que você vai ensinar da So you palavra. might say something like this. Recently there was a plane crash and many people died. Então, talvez você diria algo assim: recentemente houve uma barroada de avião e um avião caiu e muitos morreram. And there were women and children on that plane. E havia mulheres e crianças neste avião. There were loving fathers on that plane. Tinha pais que amavam suas famílias neste There avião. were kind grandfathers on that plane. Tinham avós amorosos nesse Why avião. did God let that happen? Por que foi que Deus permitiu que isso God is acontecesse? sovereign. How come He doesn't stop Se that? Deus é soberano, por que Ele não impediu que isso You'd say acontecesse? something like, well, we're going to find out from our text. Então você diria, nós vamos descobrir isto That no would nosso be an texto example hoje. of an opening statement that would get people eager to hear what the text says. Isto seria uma frase de abertura que deixaria as pessoas prontas e ansiosas para ouvir o que o texto tem para dizer. And you can use current events. There's a whole lot of different things you can use, but we don't have time to talk about them now. Você pode usar eventos e diversas outras coisas que nós não temos tempo para examinar agora. You can craft your opening statement anytime after you get your text outlined. Geralmente você pode preparar sua frase introdutória logo após ter preparado o seu esboço. Other times, you might feel like if you have a well-trained congregation, you don't even need one. Ou às vezes, se você sente que você tem uma congregação bem treinada, talvez você nem precise. Sometimes the text is exciting all by itself. Às vezes o texto em si é muito Maybe excitante. there's a story that's pretty gripping right in the passage. Às vezes, bem no texto tem uma história que agarra mesmo a sua And atenção. so in that
case, I might not even have an opening statement. Que às vezes nesse caso então nem usaria ou utilizaria I might just- uma I frase might assim. just stand up and say, "Open your Bibles," Eu talvez ficaria em pé e diria: abram as suas Bíblias. and then we just look at the text and get into it. E a gente examina o texto e logo entra nela. And so opening statements are optional, but they're helpful in our day and age. Então essas frases introdutórias são opcionais, mas são uma boa ajuda no dia em que vivemos. During Puritan times, people would go to bed extra early to prepare for the sermon the next day. Durante o tempo dos puritanos, as pessoas iam dormir cedo só para se preparar fisicamente para o próximo dia e o sermão. They would get up, they would pray, they would ask God to help them receive the word and plant it. Então acordavam cedo, passavam tempo em oração, pedindo que Deus os ajudasse a receber a palavra, And they would come to church ready to hear the word preached. e vinham com seus corações preparados para ouvir a palavra de Deus ser pregada. But it's not like that anymore. Mas não é assim mais hoje. Most people are distracted and they're coming to church for various reasons. Muitas pessoas estão distraídas e estão vindo para a igreja por quem sabe lá o quê. Some are just looking to see what's going to happen. Alguns só querem ver o que é que vai acontecer. Maybe they come because they're trying to find a husband or a wife. Ou estão vindo porque querem encontrar um marido ou uma esposa. Or maybe they're coming because their parents made them. Ou talvez estão vindo porque seus pais obrigaram. So there's a lot of reasons, bad reasons, people come to church. Então tem muitas razões hoje porque as pessoas vêm, muitas delas más. And so I usually put an opening statement. Então eu geralmente incluo uma frase de abertura. So let's just say we did write our opening statement. Então digamos que nós escrevemos uma frase introdutória. At the beginning of the sermon, we have an opening statement to grab people's attention. Lá no início do sermão nós temos uma frase introdutória para chamar a atenção do povo. What comes after that? O que é que vem depois disto? What comes after that is the context of the passage. O que segue é o contexto da passagem. And sometimes it just might be a paragraph. E às vezes é apenas um parágrafo. And the example I'm giving you tonight is going to be, I think, one of the hardest contexts of any passage I know. E nesse texto que estamos estudando agora e que eu vou pregar hoje à noite, é um dos contextos mais difíceis que eu conheço. And so you have your opening statement, Então você tem sua frase de abertura, you have your historical background and context, você tem o seu contexto hold on just a second. Como é que chama? E o contexto histórico. and then I would read the text, E aí eu leria o texto. and then I would give my propositional statement, E então daria minha frase proposicional. and then I get into my first point. E então entro no meu primeiro ponto. Now, under that first point, there's a block of text or a word or something that comes from the passage. Lá debaixo daquele primeiro ponto tem ou uma frase ou uma palavra que vem do texto. Now, these are the things that you do under each point as Então, a general rule. estas são as coisas que você faz debaixo de cada ponto em geral. First, I like to direct people to the passage and have them look in their Bibles at the text to see what it says. I like to have people look at the Bible and see from the text what it says. Então, o que eu gosto de fazer é chamar a atenção das pessoas para ver no texto deles, na Bíblia deles, aquela frase ou aquela palavra. I might tell them about the meaning of a word so I can give them an interpretation. Eu talvez vou chamar a atenção deles para uma palavra ou o significado de uma palavra para que eles entendam a interpretação. And then a lot of times I'll give them an illustration of the interpretation if it's hard to understand. Às vezes eu dou então uma ilustração para ajudar no entendimento do termo. And then I try to get to the application of the passage. E então eu tento chegar no ponto para explicar a aplicação do texto. So in general, you have observation, Então, em geral, você tem a observação, interpretation, a interpretação, illustration, a ilustração, application, a aplicação. and then a lot of times you illustrate the application also. E aí você muitas vezes ilustra a aplicação. So that people know when they leave what the text says. Então, isso é para que as pessoas entendam o que é que o texto disse. They can see in their Bibles how you got what you told them. Eles podem ver nas suas próprias Bíblias
como foi que você obteve o que você as ensinou? This is the key aspect of expository preaching. E isso aqui é a chave para entender pregações expositivas. So that people leave knowing that the authority is in this book. Para que as pessoas compreendam que a autoridade está bem aqui, neste livro. Of course, there's a lot of different ways to do observations and word studies. É claro que tem muitas maneiras diferentes que você pode fazer observações e estudos sobre palavras. And I'm sure most of you have had training in that and know how to do that. E eu imagino que muitos de vocês sabem como fazer isso, já foram treinados nisto. And I think that most of you know that once you get your interpretation, it's good to check commentaries, other sources, to make sure you got it right. E eu sei que vocês já sabem que uma vez que você estudou, examinou o texto, é bom examinar também outros comentários para ver se você está realmente chegando a uma boa conclusão. You need to be aware of interpretations that no one else has ever come up with before. A gente deve ter cuidado em não tomar uma posição que ninguém tomou antes. If in 2,000 years no one has discovered what you discovered, it's probably not there. Se em 2000 anos ninguém encontrou o que você acabou de encontrar, talvez o mais provável é que realmente não está lá. Also, beware of interpretations the original audience could have never understood. E também tenha cuidado de não chegar a uma conclusão, a uma interpretação que a audiência original nunca poderia ter compreendido. Remember, the interpretation of a passage is what the author meant the audience to understand. Lembre que a interpretação correta da passagem é o que o autor desejava que a sua audiência original compreendesse. Now, there are exceptions. Agora, tem exceções. There are a few places in the New Testament where prophecies are quoted and they're explained in greater detail. Tem lugares no Novo Testamento onde profecias são citadas e são elaboradas em mais detalhes. But as a general rule, stick with what the author meant. Mas como uma regra em geral, fique com o que o autor queria que sua audiência As compreendesse. you're looking at the text, you try to identify timeless truths or principles. Quando você está observando o texto, tente derivar disto princípios atemporais. And what I mean by that is truths found in the text which apply to any time and any culture. E o que eu quero dizer com isso é princípios no texto que aplicam em qualquer tempo a qualquer povo. For instance, let's say you're preaching through Leviticus, Digamos que você está pregando pelo livro de Levítico and you know that we aren't under the sacrificial system. e você sabe que nós não estamos debaixo do sistema de sacrifícios como You know, eles. we aren't cutting off the fat of the kidneys and offering up as a soothing aroma. Você sabe que nós não estamos removendo a gordura dos rins e oferecendo como um suave aroma. We aren't observing all those feasts and festivals. Nós não estamos observando todas aquelas festas e rituais. And so you have to get beyond those things that Christ fulfilled. Você tem que ir além daquilo que Cristo fez. And you ask yourself, what does this text teach me about God and His character? E você precisa saber ensinar então o que é que esse texto me ensina sobre Deus e o seu caráter. Or what does this text teach me about God and His relationship to man? O que é que este texto me ensina sobre Deus e a sua relação ao homem. And then you begin to discover things in Leviticus like God is holy. Aí você passa a descobrir coisas em Levítico como Deus é santo And men are sinners. e homens são pecadores. And God is specific in how we worship Him. E Deus é específico em como Ele exige que nós o adoremos. If we're going to worship God, it takes a blood sacrifice. E se nós vamos adorar a Deus, Ele exige que seja através de um sacrifício de sangue. And if we don't worship God according to His word, it's unacceptable. E se nós tentarmos adorar a Deus de alguma outra maneira que não seja de conformidade com a sua palavra, não é aceitável. Now, these are just examples of timeless truths you could extract from the book of Leviticus. Agora, isso aqui são apenas exemplos de princípios atemporais que você pode derivar do livro de Levítico. And these truths are found all the way through the Bible.
E essas verdades são encontradas pela Bíblia inteira. And secondly, when you get to your application and you tell people this is what you need to do to apply the text. Segundo, quando você chega na aplicação e você diz para a sua congregação, é isto baseado no texto que você precisa fazer. Just make sure that you go to the passage and try and give them help in obeying them to do. Tenha o cuidado então de ir para o texto e dar-lhes ajuda de como colocar em prática aquilo que você está ensinando. If you preach hard and you convict people, but you don't help them, then they can feel exasperated. Se você prega com força, mas você não dá a eles a ajuda que precisam, eles podem ficarem convictos, mas não, eles vão ficar exasperados sem saber o que fazer, como fazer. And so what you want to do is say you can try these types of things in reading the Bible or praying or whatever. O que você pode fazer é oferecer sugestões de como eles podem implementar. So it's helpful to shepherd from the pulpit. Então, ajuda quando você pastoreia o seu rebanho do púlpito. And so you would do that for each point. E você faria isto então para cada ponto. And then what you do is you would conclude the sermon. Então você conclui o sermão. And in the conclusion, you summarize your main points. E na conclusão você vai fazer um resumo de cada ponto principal. And you exhort people to obey the text. E você vai exortar a congregação a obedecer o texto. Then you've told them what you've told them. E então você tem dito para eles o que você acabou de ensiná-los. Okay, so that is an overview of how you would do an expository sermon. Então isso é um breve resumo de como você prepara um sermão Now, I expositivo. want you to look at Hebrews 4:12, and we're just going to go through this quickly. I'm going to preach it to you tonight. Agora, bem rapidinho, vamos lá para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vou pregar nesse texto hoje à noite. Notice the text says, and go ahead and read it. Agora vejam, o texto lá diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Okay, now what I'm going to do right now is I'm going to try and explain. It'd be great to have an overhead and have this all laid out. But Agora, o que eu vou tentar fazer aqui é explicar para vocês. Isso aqui seria muito bom se a gente tivesse o projetor para que vocês pudessem ver como isso aqui está just preparado. look in your Bibles at verse 12 and try and understand what I'm trying to tell you. Mas só olhem aí nas suas Bíblias e tente entender o que eu estou te dizendo Now, agora. there's a for word there. Do you see that? The word for, Tem, connecting. tem uma palavra aí de introdução, seria a palavra porquê no inglês, e é uma palavra que conecta ao que vem antes. Yeah. Connects to what came before. Connects to it. Yeah, you got it. Then you ask yourself, what is the subject? Então, what is being talked about? A próxima coisa que você se pergunta é o que é o assunto principal, sobre o que é que estamos falando This is aqui. a pretty easy text to do this to, so we can see that it's the Word of God. E right? nesse texto é fácil descobrir isso, é óbvio que é a palavra de Deus. And then there is the verb is an existing verb, a being verb is. O verbo Okay. The Word of God é o verbo aqui é o verbo é. is the subject. A palavra de Deus é o sujeito. Now notice there are 5 phrases that talk about the Word of God in this verse. Há 5 frases que se referem aqui à palavra de Deus. The first thing is the Word of God is a living word. A primeira descrição aqui é que a palavra de Deus é viva. And not only is it living, it is also active. Não só é viva, como também é eficaz. And not only that, it is sharper. Não só isto, mas também é cortante, mais cortante. And how sharp is it? That says, than any two-edged sword. Quão afiada é? Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Sharper is the main word, and any two-edged sword talks about how sharp it is. Mais cortante é a palavra-chave aí, e do que qualquer outra espada de 2 gumes,
é o que está descrevendo. It is also piercing. Também penetra. And then these has multiple phrases to describe how piercing it is. E aí tem diversas palavras aqui para descrever quão penetrante ela é. And he says it pierces so it can go all the way to the soul. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. And so it also goes all the way to the spirit. Então penetra até ao espírito, It can go all the way to the joints. até as juntas e medulas, And it can go all the way to the marrow. até a medula. And all of this is a picture as it goes into man's most inner being. Então, e tudo isso é para descrever o fato que ela penetra até ao íntimo do But homem. notice all of these words, soul, spirit, joints, and marrow, speak of how piercing the word is. Então, todas essas descrições, alma, espírito, juntas, medulas, é para descrever quão penetrante ela é. And finally, the word is able to judge. E, finalmente, ela é apta para discernir. And what is it able to judge? Two things. E o que é que ela é capaz de discernir? Duas coisas. It's able to judge thoughts and intentions. Ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos. And those two things exist in the heart. E essas duas coisas existem no coração. That would be an example of a syntactical outline. Isso seria um exemplo, então, de um esboço sintático. And so really the whole passage is talking about the word of God. Então, essa passagem inteira está se referindo à palavra de There Deus. are 5 main qualities of the word of God. E há 5 qualidades essenciais da palavra de Deus. 1, it's living. Primeiramente, ela é viva. 2, it's active. Segundo, ela é eficaz. 3, it's sharper. 3, ela é cortante, mais cortante. 4, it's piercing. Quarto, ela penetra, ela é penetrante. And 5, it is able to judge. E quinto, ela é capaz de discernir. And so now I have my main points of my outline derived from the text. Então aqui eu tenho os pontos principais derivados diretamente do texto. And each point I would include those bits of information that fit under that point. E em cada um desses pontos eu incluiria a parte do texto que se refere. Now, because I've already studied the context of the passage, which is very complex, Agora, porque eu já estudei o contexto dessa passagem, que é bem complexa, I know that this verse is talking about evangelism. eu sei que este versículo aqui se refere a evangelismo. I'll explain that later. E depois, hoje à noite, eu lhe explico isto. And so I am going to entitle this sermon, Why You Should Use Your Bible to Evangelize the Lost. Então, eu vou intitular essa pregação, porque você deve usar a sua Bíblia para evangelizar os perdidos. Now notice the sermon title has the second person in it. Note que até no título do sermão eu faço uso da segunda pessoa. Because I want the people in my congregation to know it's their Bible that is to be used to evangelize the lost. Porque eu quero que as pessoas da minha congregação entendam que é a Bíblia deles que é para ser usado na evangelização dos perdidos. It is their God-given tool. É a armadura de Deus que Deus dá a eles para usar. And then I would give a propositional statement. Então eu daria uma frase proposicional. You can hear it tonight. Hoje à noite você vai ouvir. And these would be the points of my main outline points. E estes então seriam os pontos principais do meu esboço. Point number 1 is your Bible is living. O primeiro ponto é: sua Bíblia é viva. Your Bible is active would be point 2. O ponto 2 seria: sua Bíblia é eficaz. Third, your Bible is ultimately sharp. Terceiro, sua Bíblia é cortante ao máximo. And 4, your Bible is piercing. Quarto, sua Bíblia é penetrante. And 5, your Bible is able to judge. E quinto, sua Bíblia é capaz de julgar. Notice by including the second person in each of those, everybody knows that their Bible can do all these things. Note então que porque eu me refiro aqui à segunda pessoa, cada pessoa entende que a sua própria Bíblia é capaz de fazer todas estas coisas. And so then what I would do is I'd take each point and put the text that relates to it
under each passage. Então o que eu faço? Eu pego em cada ponto, eu coloco aquela parte do texto a que aquele ponto se refere. I would do some word studies, find out what the word means. Eu faria um estudo em cada palavra para saber o que é que exatamente que cada palavra significa. Now, and then I would maybe illustrate what that means. Então eu passaria a ilustrar o que é que aquela palavra significa. I would explain the interpretation. Eu explicaria a interpretação. I would explain the application, Eu explicaria a aplicação. and I'd go through each point by point. E eu passaria por cada ponto, ponto por ponto. Now, at this point in the sermon, I basically have all of the frame and the structure of my sermon. Então, neste ponto, eu praticamente tenho todo o frame. What's that? Praticamente o esqueleto do meu o esqueleto do meu sermão todinho preparado. I have all the major interpretations and the this key information to build my sermon on. Eu tenho todas as interpretações chaves e toda a informação essencial para construir o meu sermão. It might be compared to building a house. Pode ser comparável, por exemplo, a construir uma casa. You first lay the foundation, Primeiro você coloca o alicerce, and then you build the walls. depois você constrói as paredes, You may frame up the roof. depois você coloca o teto. And now the house is not ready to live in, but you have everything you need to finish it off. Agora, a casa não está pronta para você morar dentro, mas você tem tudo o que você precisa para concluir ela. And so then at this point, again, you could craft your opening statement if you haven't done it yet. Então, nesse ponto, você pode preparar a sua frase de abertura, se você não fez isto ainda. You would have to look at your background and context. Você precisaria olhar o contexto, o fundo, o contexto histórico. And I want you to know, when you look at Hebrews 4:12, it doesn't seem to match the context at all. Eu quero que você saiba que quando você olha Hebreus 4:12, não parece caber no contexto de jeito nenhum. When you read what comes before it, you think, how does this even match? Quando você lê o que vem antes, você pergunta, como é que isso aqui cabe The aqui? verse seems very self-contained, but it seems to have nothing to do with what he's been talking about. O versículo parece caber muito bem sozinho, mas não parece ter nada a ver com o que o autor vem falando até Matter of agora. fact, it is so complex that tonight I'm actually going to do 3 layers of introduction. De fato, é tão complexo que eu vou fazer 3 etapas só de introdução. I'm going to kind of do 2 theological introductions, Eu vou fazer 2 introduções teológicas, and then I'm going to do a contextual introduction, então eu vou fazer uma introdução contextual, and then the text is fairly easy to understand after that. e depois disso o texto é muito simples de entender. And so you'll have to see how we do that. Então você vai ter que ver como é que a gente faz isso. Again, it's going to be difficult with the translator. E é claro que vai ser muito difícil fazer isso com o But I tradutor. thought it would be good to take a very hard passage, and if you can understand that, then maybe you can understand an easier. Então eu achei que seria bom escolher um texto difícil, porque se você conseguir captar o texto difícil, você pega um fácil sem Now, dificuldade. at this point in the sermon, I would read through and fill in any of the gaps that I need to explain things and illustrate things more clearly. Então eu leria e eu procuraria maneiras de elaborar em cada coisa o que precisava ser explicado com mais clareza. The sermon at this point is getting close to being done. O sermão nesse ponto está quase sendo finalizado. I usually go through and I ask myself this question: is everything I'm saying clear? Eu geralmente passo pelo sermão e eu mesmo faço essa pergunta para mim mesmo. Tudo que eu estou dizendo está claro? Maybe if a 14-year-old boy walked off the street, never been to church before, would he understand what Se I'm um saying? menino de 14 anos saísse da rua, entrasse na igreja, nunca tivesse entrado na igreja antes, ele compreenderia o que eu estou dizendo? And again, you can't always be perfectly clear to everybody, but I want most of my sermon to be É clear. claro que você não pode ser perfeitamente claro para todo mundo, mas eu quero que o meu sermão seja claro o máximo possível. I also want to look to make sure my transitions from point to point
are very smooth. Eu também quero verificar que todas as minhas transições de um ponto para outro são bem suaves. And sometimes you can do this by asking a question that the next point answers. Às vezes você pode fazer isso por fazer uma pergunta que o próximo ponto então You might responde. say something like, and so what is the solution to this? Então você poderia fazer uma pergunta como: então o que é a solução para And isto? then I say, well, Paul tells us in our next point. E então você poderia dizer: Paulo nos diz isso no próximo Or ponto. sometimes you might summarize what you've already said and then lead into your next point. Ou talvez você pode resumir o que você acabou de dizer e então seguir com o próximo ponto. Maybe you say, well, we've learned these three things already, and now the fourth thing is. Talvez você diria: nós aprendemos essas três coisas e o quarto é, e aí você seguiria a explicar. Anyways, those are two common ways of doing transitions. There's others, but we don't have time. Essas são duas maneiras comuns de fazer uma transição. Tem muitas mais, mas nós não temos tempo. And then finally, when you want to make sure your conclusion forces people to make a decision. E na sua conclusão, então, você quer ter certeza que a sua conclusão força as pessoas a fazerem uma decisão. For instance, you might say this: when you leave here tonight, the question is, are you going to obey God or not? Por exemplo, você poderia dizer: quando você sair daqui hoje à noite, você se compromete a obedecer a Deus ou não? Are you going to commit yourself to pray faithfully or not? Você se compromete a orar fielmente ou não? And so that when everybody leaves, they know what the text says. Para que todos, quando saírem, eles sabem o que foi que o texto disse, They know what the text means. eles sabem o que é que o texto significa, They know how to obey the text. eles sabem como obedecer o texto, You brought every person to a place where they're going to say, I'm going to obey or I'm not going to e obey. você trouxe cada pessoa ao ponto aonde eles têm que decidir: eu vou obedecer ou eu não vou obedecer. And then their blood isn't on your head anymore. E então o seu sangue não está mais na sua cabeça. All right. Well, that's an overview. That is like the crash course in expository sermon preparation. Então, isso é um breve resumo de como preparar um sermão expositivo. What we're going to do tonight is I'm going to preach this text to you, and I want you to look for what we talked about. Então, hoje à noite, eu vou pregar esse texto. E eu quero que você preste bem atenção para procurar tudo que nós acabamos de ver hoje à noite. Here is a very helpful lesson that you can learn. Essa é uma lição muito que pode lhe ajudar e é muito útil para When você. you listen to sermons, listen to how the sermon is presented. Quando você está escutando um sermão, escute como é que o sermão é apresentado. Not that you liked it or you didn't like it, but how the preacher is preaching. Não se você gostou ou não, mas como é que o pregador, o pastor está It's pregando. especially helpful to do this with written sermons. Especialmente é importante fazer isso com sermões que são escritos. You can look and see if there's an opening statement. Você pode ver lá se há uma frase de abertura. You can look to see if there's some historical background. Você pode ver se há um histórico, um contexto histórico. You can look to see if the text is read. Você pode ver se leram lá o texto. You can look to see if there's a proposition. Você pode verificar lá se há uma frase proposicional e os pontos principais And a conclusion. e uma conclusão. You will find that some of the best preachers that ever lived followed this exact method. Você encontrará que os maiores pastores que já viveram seguiram esse You método. can find out, for instance, the great Scottish preacher John Knox did his sermons this way most of the time. Você descobriria que o grande pastor escocês John Knox preparava os seus sermões exatamente assim. Find out that Charles Spurgeon often did his sermons this way. Você encontraria que o Charles Spurgeon também preparava os seus sermões assim, geralmente. You'll discover that J.C. Ryle often did his sermons. Você encontrará que o J.C. Ryle também preparava os seus sermões And it assim. is really great to just stop and go through the sermon and mark all the parts. E ajuda você, quando você está lendo um desses sermões,
ir lá e marcar cada uma dessas And partes. it will teach you a great deal by just looking at how they preach. E lhe ensinará muito sobre como esses grandes homens preparavam os seus sermões. All right, well, let's pray. Vamos orar. Go ahead and pray, guys. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse seu servo que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado, ó Pai, pela maneira que o Senhor tem capacitado ele e pelo desejo, o desejo ardente que o Senhor tem dado a ele para pregar a sua palavra. E obrigado por esse grande privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós de poder beneficiar do seu ensino. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que foi ensinado e a colocar em prática para que o seu nome seja glorificado. Eu peço, ó Pai, que o Senhor use aquilo que foi estudado e aprendido agora para fazer uma transformação na vida de muitas pessoas aqui no Ceará e nesse Brasil e ao redor do mundo inteiro, ó Pai. Pedimos essas coisas no seu nome precioso. Amém.